Boa tarde. Se a música é tão invasiva no nosso cérebro a ponto de estimular a afetividade e ainda desenvolver certas aptidões ou até controlar a nossa mente, então é urgente, é um recurso. Vamos usar a música, vamos ouvi-la e também fazer música. E é isso que faz o meu convidado que está comigo aqui hoje no estúdio, o Ricardo Oliveira. O Ricardo, que é mais conhecido por Rick, ele trabalha com crianças de 0 a 4 anos, especialmente nessa idade de toda a explosão mental, ele trabalha a música com essas crianças. Boa tarde, Rick. Boa tarde pessoal de casa. Rick, como é que tu colocas o teu trabalho? Como é que tu colocaria assim para nós o que tu fazes com essas crianças? Bom, o trabalho que a gente faz de musicalizar crianças, eu procuro definir como um primeiro acesso, como a primeira oportunidade, né, de crianças interagirem com instrumentos, com o fazer música, que talvez elas nunca tenham, talvez nunca mais elas se interessem por isso, ou tenham chance de fazer isso. Então, na primeira infância, que até tem menos atividades, menos tarefas diárias, é um momento bom na vida para oferecer esse tipo de trabalho. Quando os pais entregam as crianças lá para ti, ou vão conversar, demonstrar esse interesse, o que tu notas, qual a expectativa dos pais com relação ao teu trabalho, o que vai ser desenvolvido nessa criança? A gente tem expectativas bem variadas. Tem a criança que vai, por não ter nada para fazer em casa, como um passatempo mesmo. Tem aquele pai que leva já pensando em formar um futuro músico, às vezes tem um músico na família, então já vai querendo musicalizar desde cedo, talvez não tenha tempo em casa, ou como uma musicalização extra, né? E tem aquele pai que leva sabendo mais o efeito da música e não tanto o resultado musical do filho, né? Pela questão de socializar, de manter mais calmo, enfim, tem diversos tipos de pais, né? E na prática, qual é a reação dessas crianças durante a aula? Como é que elas respondem aos teus estímulos? As respostas das crianças sempre são naturais, extremamente naturais, e a gente procura manter isso bem natural também, né? Então tem criança que dança, né? Tem crianças muito novinhas que algumas nem falam, então uns dançam, outros tentam cantar junto. Tem um menino que faz gestos, ele faz muito gesto com a música. Aí alguns pegam instrumento, o outro fica só olhando, aí tem uns que já vão há mais tempo, já estão mais acostumados. Quem chega primeiro fica um pouco acanhado, né, que é normal da criança. No ambiente novo ficar um pouquinho mais quieto, mas logo se solta, não tem ninguém muito parado. Mas a questão de levar a criança, levar o aluno até uma escola, é pela questão do foco no que se vai fazer. Porque em casa a gente tem facilidade para assistir uma videoaula no YouTube ou ouvir alguma coisa no Spotify, mas a gente faz outra coisa junto. E aí perde o foco, perde a concentração. E aí quando eu saio de casa para fazer uma aula, eu vou fazer a aula. Então eu estou dispondo meu tempo, eu estou, quem sabe, indo até caminhando, pensando naquilo, estou saindo de casa para fazer aula. E mesmo a criança, ela já tem essa consciência, porque tem relatos de pais que me dizem, fulaninho, fulaninha, chega meio da semana e já começa, hoje é aula? Quando é aula? Que hora é aula? Porque eles têm aquele lembretezinho na agenda mental. Então, é o momento de mexer com música. Então, ali eles não vão pensar em outra coisa. E aí, quando sai de casa para isso, o foco é diferente e o resultado, com certeza, vai ser melhor. Que habilidades as crianças desenvolvem? É ritmo? Pelo que a gente percebe, assim, também ficam mais desinibidas, quem sabe? O que tu destacarias que é desenvolvido lá, nesse encontro com esse grupo, na tua direção? Então, pais de casa, a música, ela trabalha só benefícios, tanto de forma individual quanto de forma coletiva. Tá? Se a gente falar de forma individual, um aluno de música ele vai desenvolver concentração, foco, disciplina, autocontrole, o controle emocional, que hoje em dia é cada vez mais comum as pessoas
explodirem por qualquer coisa, né? Perder o controle. E o músico tem que trabalhar isso. É como se fosse uma disciplina desse assunto. Se eu vou tratar de música, eu vou ter que tratar de autocontrole. Porque em algum momento eu vou enfrentar um público diferente, um público grande, um ambiente que não me é comum. Então o músico tem que trabalhar isso. Até numa situação mais de casa. Quando a gente fica nervoso, a gente fala mais rápido, né? E aí se o músico ficar nervoso, a tendência dele é sair do ritmo. Então ele tem que trabalhar o ritmo enquanto teoria e tem que trabalhar o autocontrole enquanto emoção, para que juntos, né, corroborem para que o músico se mantenha dentro da batida, para que ele possa manter a música no andamento correto. E aí, de forma coletiva, a gente tem a questão da socialização, né, do respeito com o colega, porque aí ali tem diversos instrumentos, e aí um colega gosta do violãozinho e o outro gosta do chocalinho. E daí chega um outro colega que também quer o chocalinho. E aí ele tem que aprender a emprestar, ele tem que aprender a compartilhar, ele tem que aprender a ouvir o colega. Aí ele não gosta de um determinado som, mas o coleguinha tá tocando, ele tem que aprender a respeitar o coleguinha. Então tem muita coisa positiva além da música, né? Fora o trabalho musical, né, que é contagiar as crianças com ritmo, com melodia, com harmonia, a gente tenta trabalhar também questões mais gerais de cultura, né, datas mais expressivas, dia de família, de pai, mãe, dia da criança, Natal, Páscoa. A música tem objetivos gerais e específicos. Tu pode falar um pouquinho para nós sobre isso, sobre os objetivos da música nesse sentido? A música, ela tem um objetivo específico e ela tem utilidades variadas. Hoje em dia se trata muito a música como entretenimento, mas a música tem outra função, ela tem outro objetivo. A música tem uma função de comunicação, de linguagem, assim como o português, o braille, o libras, tem públicos diferentes, né? Mas com o mesmo foco, que é comunicar algo. Às vezes tem público que só vai atingir com a música. Só vai atingir com música. Determinada mensagem só chega lá com a música. Tem assuntos que ficam extremamente mais leves, mais compreensíveis através da música. Inclusive eu assisti no Facebook esses dias uma professora, não sei de que estado era, uma professora de português que explicava a diferença dos 4 porquês. E ela fez uma paródia de uma música e a classe toda cantando com ela. Aí me diz que esses alunos vão esquecer. Sim, como? É verdade. Então tem assuntos que ficam mais fáceis, tem assuntos que ficam mais rápidos de entender através da música. Tu me falaste de uma contraposição saudável da música com relação à nossa rotina tecnológica, vamos dizer assim, né? Então, como que funciona isso? Que visão você tem disso? A gente desenvolve a música, a gente cresce na música quando a gente se mantém analógico. Porque as facilidades digitais são ótimas, não sou contra elas, inclusive utilizo muitas estudando música e tocando também. Mas a música, ela pede um desligamento. Ela cobra da gente para desenvolver um afastamento, né, de deixar o telefone um pouco quieto, né, de parar de abrir aba no computador, né, e pegar um instrumento e se dedicar, porque tocar não é difícil. Eu sou bem sincero e sempre falei isso. Tocar uma música ou 2 músicas não é difícil, mas fazer música, a gente tem que colocar uma expressão de sentimento, que é aquela função de comunicar que eu citei antes. Então, para eu fazer música, eu tenho que estar sentindo alguma coisa. E eu não sinto nada mexendo no WhatsApp, no Face e no Instagram ao mesmo tempo. Inclusive, a música pode preencher esse espaço, porque nós estamos precisando sentir as coisas também, né? Muito. A emoção não pode nos abandonar, né? A gente está ficando... todos, né? Em âmbitos diferentes, em intensidades diferentes, a gente está ficando robotizado. E nos acostumando muitas vezes com aquela emoção, porque
Agora, quando eu falei que a emoção não pode nos abandonar, talvez alguns possam ter pensado assim, mas eu me emociono lendo as mensagens que eu recebo no WhatsApp, coisas desse tipo. Mas, na verdade, é uma emoção que nós estamos nos acostumando a ela Programada. e uniformizando essa emoção. Eu choro, eu rio, tudo com a mesma intensidade e pronto, né? Uma grande coisa que eu aprendi de outras maneiras também, mas a música me mostra isso muito claramente, é o questionamento. Então, quando eu escuto uma música, e isso eu digo por quê? Porque quando a gente lê um livro, a gente lê, pelo menos se requer que leia, pensando no assunto. Eu compro um livro, eu vou atrás de um livro de um assunto que me interessa. Nem que seja o ambiente, eu imagino, né? Isso. Em que a coisa está acontecendo. E a música, ela tem essa questão de ser popular, né? De tocar na rua, Sai na rua, é um carro que passa com uma música, passa numa loja é outra música, então tá entrando informação. E como disse o Pascal Quignard, ouvido não tem pálpebra. Então a gente ouve e vai acumulando informação e vai aceitando isso. E será que tudo que a gente está ouvindo está certo? Tem fundamento? Tem comprovação? Alguém argumentou contra ou a favor disso? Ou a gente está só aceitando? Então, quando eu escuto uma música, eu tenho que questionar que mensagem que isso me traz. Isso é verdadeiro? Isso é positivo? Isso é construtivo? Ou isso só atrapalha? E aí eu preciso estar muito bem equilibrado emocionalmente para essas coisas, para fazer esse discernimento. E falando ainda em equilíbrio emocional, uma das coisas que é unânime hoje, a procura, é da autovalorização. De eu ter um valor sobre mim e reconhecer esse meu valor. E a música, quando você consegue aprender, não digo tornar-se músico, não obrigatoriamente ser um músico, mas a música em si, ela te agrega conhecimentos. Tu entendes que a tua autoestima também pode aumentar nesse caso? Primeiro que a maioria dos alunos de música não tem o objetivo de ser um músico profissional. A maioria das pessoas hoje me procura para, vamos dizer assim, se tratar. Porque está cansado da rotina de trabalho, porque está com muita tarefa repetitiva e precisa de uma coisa diferente. E como a música tem essa questão de desenvolver, né, então as pessoas procuram até para desenvolver outras coisas que nem tem a ver com música. Elas utilizam o efeito para isso. Dá para dizer que poucos alunos de música querem ser músicos. Ou serão músicos. Ou né? serão. Mas a questão da autoestima, da autovalorização, ela aparece quando? Hoje em dia se tem uma cobrança geral da própria sociedade contra nós, de que a gente tem que ser alguém, a gente tem que apresentar algum resultado em algum ponto da nossa vida. Antes de eu me valorizar, eu preciso que o outro me valorize. Isso. E aí as pessoas nem sempre encontram alguma janela onde elas possam ser boas. E isso acaba desprezando ela mesma, dá uma tristeza quanto a isso. Então a música, ela oferece esse respiro, né, de eu conseguir primeiramente expressar um sentimento através do canto, do instrumento, e depois disso, além dessa expressão, a gente consegue desenvolver um talento que pode ser o ponto máximo da autoestima de uma pessoa. Quem sabe uma pessoa que nunca conseguiu, depende do objetivo de cada um, mas nunca conseguiu acumular dinheiro, nunca conseguiu ter uma família bem estruturada, nunca conseguiu um emprego bom, mas ela consegue fazer uma música bonita. E isso é uma grande coisa. Sim. Né? De tudo que a gente diz, o pai que leva por passatempo, ele tá certo. O pai que leva para desenvolver o filho, ele também tá certo. Então, o que eu gosto, o que me atrai na música é que não tem um ponto errado. O aluno que vai para aula de música, mas não quer ser músico, ele tá errado. Ele não tá errado. É um valor agregado, né? É um valor agregado e é um objetivo diferente. É verdade. E a música respeita todos esses objetivos e oferece base para cada um deles. Você me convenceu. Obrigada, Rick. Muito obrigada pelas tuas palavras, pelas tuas colocações. Você também percebeu que a música, ou com a música, nós vamos bem além? E no próximo comentário eu vou continuar falando de música.
Até o nosso próximo encontro.